máxima, professora Fabiola, mais uma vez aqui para mais uma aula nossa de biologia. Hoje, Biologia 2, o nosso capítulo 15. O que a gente vai ver no capítulo 15? Especiação. Fabiola, o que é isso? Especiação está dentro do assunto ali de evolução. De evolução dos seres vivos. Então a gente quer responder, quando a gente fala sobre especiação, a gente está falando, na verdade, sobre como espécies novas são formadas, como foram formadas uma variedade de espécies aí. Lembrando que hoje a gente considera, sendo da mesma espécie, indivíduos que podem o quê? Se acasalar e gerar descendentes férteis. Eles serão considerados da mesma espécie, certo? E a nossa pergunta é: como podem surgir espécies diferentes? Uma coisa importante é que as espécies, imagine que eu tenho uma espécie A e uma espécie B. A espécie A, ela tem um isolamento reprodutivo, quer dizer, os indivíduos da espécie A só se acasalam com indivíduos da espécie A, gerando descendentes férteis. Indivíduos da espécie B só se acasalam com indivíduos da espécie B, gerando descendentes férteis. Inclusive, aí no teu livro tem um exemplo aí, do leão, do tigre. Eles são felinos, eles têm ancestrais comuns, mas como é que a gente sabe que tigre só vai se reproduzir com tigre-leão com leão? Então são espécies absolutamente o quê? Diferentes, certo? E como que são formadas espécies, É uma teoria, estamos aí dentro da evolução. Como foram formadas essa gama de variedades aí de espécies? Bom, especiação, a gente sabe hoje que ela pode ser de dois tipos: a especiação alopátrica e a especiação simpátrica. Gente, lá no vestibular, eles gostam, quando colocam esse tipo de questão, eles gostam de botar uma historinha. E aí tem uma coisa lá no meio da historinha que pode ser um grande momento para você saber de forma fácil se aquele é um tipo de especiação alopátrica ou simpátrica. O que vai estar lá na história que tem que chamar a sua atenção? Uma coisa chamada de isolamento geográfico. A alopátrica é uma especiação que ocorre, quer dizer, formação de novas espécies a partir de uma espécie ancestral. Porém, na especiação do tipo alopátrica, deverá ter lá na história da questão alguma condição de isolamento geográfico. Fabiola, como assim? Imagine que você tem uma ilha convivendo ali uma certa população. E devido a um terremoto, essa ilha foi separada, certo? Então formaram duas ilhas com a água aqui no meio, onde as populações que estão em cada ilha vão se isolar geograficamente, porque a água agora não permite mais que haja o cruzamento entre essas duas populações. Então o exemplo que eu dei na minha historinha é uma ilha que tinham uma determinada população, a ilha sofreu ali um terremoto, ela se dividiu, gerando duas populações que não podiam mais se comunicar entre si. É um isolamento geográfico. Independente do que ele bote aí no resto da história, se ele te perguntar qual é o tipo de especiação, só por ele ter colocado na história a ideia que houve ali um momento de isolamento geográfico, é especiação alopátrica. Então eu tenho uma população inicial de uma espécie e devido a um isolamento geográfico, essa população foi dividida em duas e não mais conseguem se comunicar, não mais vão conseguir reproduzir entre si, elas ficam separadas geograficamente, uma população se reproduzindo, a outra se reproduzindo. É um exemplo desse esqueminha. Eu tenho uma espécie ancestral A, houve num dado momento um isolamento geográfico e aí essa população ficou separada. Ao longo do tempo, ela foi sofrendo o quê? Uma série de processos que a gente já sabe que são importantes: mutação, recombinação gênica, seleção natural, e foi formando
formado num local a espécie B e a espécie C. Então, espécie B e espécie C, elas foram formadas a partir de um evento que foi o isolamento geográfico. Fechamos? E a simpátrica? Na simpátrica, gente, a historinha não vai poder conter no meio da história um isolamento geográfico. Então, vai ser uma população que ela convive no mesmo ambiente, não houve separação geográfica. E olha o que vai acontecer. Processo de mutação, recombinação gênica. Então, ali, inclusive, eu poderei ter o seguinte, populações de espécies diferentes, de repente aqui, ó, espécie A, espécie B, que se acasalam e ainda geram indivíduos da espécie o quê? C, havendo aqui o cruzamento, que é o híbrido. Isso é muito comum, por exemplo, em vegetais, isso acontecer. Então, está todo mundo ali no meio ambiente e eu consigo, a partir de uma espécie, gerar outra espécie sem que haja isolamento geográfico. Isso, normalmente, acontece por cruzamentos de indivíduos geneticamente diferentes ali e gerando ali os híbridos. Lembrando que é claro que eu vou criando ali uma grande variabilidade ali genética. Fechou? Então, alopátrica vai ter o isolamento geográfico, simpátrica não vai ter. Agora, a gente vai estudar os processos evolutivos. Quer dizer, ao longo do tempo, porque a gente sabe que esse negócio de uma espécie formar outras não acontece de um dia para o outro. Isso pode demorar milhares de anos. Então, a gente tem um processo aqui que ele dura muito tempo, ele dura muitos anos para gerar essa variação. Ao longo desse período de tempo, quais os processos evolutivos, o que vai acontecendo ali ao longo desse tempo para que eu forme espécies diferentes? Então, os processos evolutivos serão anagênese e cladogênese. Atenção, gente, que um grande start para a gente entender isso também será o tal do isolamento geográfico. Gente, lembrando que a anagênese e cladogênese acontecem ao longo de uma linha do tempo, por isso que eu coloquei aqui a chaveada, ao longo de uma linha do tempo, certo? E eles podem acontecer no processo de formação de transformação, né, de formação de uma espécie em outras. Os dois foi o exemplo que eu coloquei aqui, ó. Então eu tenho uma população da espécie A e ao longo de uma linha do tempo essa população estava convivendo no mesmo ambiente. O que a gente sabe? A gente sabe até hoje que é claro que a gente forma diversidade através de processos do quê? Mutação, recombinação gênica e seleção natural. Então, ao longo desse tempo aqui, estará acontecendo um processo evolutivo chamado de anagênese. Por quê? Eles estão no mesmo ambiente e neste mesmo ambiente está ocorrendo mutação, recombinação gênica, seleção natural. Então, até aqui a anagênese. Porém, vamos supor que num dado momento houve um isolamento geográfico, aqui mostrando aqui. Aquela ideia de haver uma barreira geográfica, que uma população de uma espécie seja ali separada em duas e que elas não terão mais a possibilidade de acasalar entre si. Elas viverão pressões evolutivas diferentes e não terão as condições ali de acasalar entre si. A partir desse momento, gente, o que aconteceu? Ó, cladogênese. Então, a cladogênese aqui forçou a formação da espécie B e formação da espécie C. O efabulanagênese aparece aqui. A partir do ponto que há o isolamento geográfico, a gente forma clados, populações totalmente separadas geograficamente, só que cada uma das populações separadas geograficamente, né, elas vão ver, uma população vai viver ali no espaço, outra vai viver no outro. E cada uma das populações, cruzando ali entre elas e ao longo do tempo, a gente vai ter acontecendo o quê?
mutação, recombinação gênica e seleção natural. Então, essas populações que se separaram, a partir da cladogênese, formando os clados, continuarão sofrendo o processo evolutivo chamado de anagênese. Então, aqui eu tenho um momento onde as duas espécies foram formadas por cladogênese, porém, cada uma, no seu processo de formação dessa nova espécie, continuou sofrendo anagênese. Gente, na prática, a anagênese acontece ao longo de todo o tempo aqui, porque a anagênese conta com a mutação, a recombinação gênica e seleção natural. Só teremos cladogênese se, de novo, no processo de formação daquela espécie, daquela nova espécie, a gente tiver um momento de isolamento geográfico, certo? Então, cladogênese é um processo evolutivo que acontece ali ao longo do tempo, mas ele vai ter que aparecer também ali o tal do isolamento geográfico. E a anagênese, Fabíola? A anagênese, ela acontece no período de tempo que aquela população está vivendo no mesmo espaço. Então, ela pode acontecer antes da cladogênese e continua acontecendo após a cladogênese. Então, a anagênese acontece o tempo todo, ok? Então, se aparecer aqui isolamento geográfico, tem cladogênese. Se não aparecer isolamento geográfico, só falar que a espécie A formou outra espécie somente convivendo no mesmo espaço, tendo mutação, recombinação gênica e seleção natural, ali só teria o processo evolutivo de anagênese. No meu exemplo aqui, eu coloquei um exemplo mais complexo, onde a gente consegue perceber os dois processos acontecendo aqui na formação das espécies B e C a partir da A. Então, isso é possível, certo? Gente, o módulo 15, olha como ele é simples, é só isso mesmo. Continuamos os nossos estudos e um grande abraço aí para vocês.